e diz: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Repita, a igreja. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Em outras traduções está: haveria alguma coisa impossível ao Senhor? Eu quero pregar no seguinte tema: o impossível acontece quando se há obediência. Você que é o crente de glória a Deus, aleluia, já pode sentar glorificando, exaltando e agradecendo o nome do Senhor Jesus. Se você veio essa noite para glorificar ao Senhor teu Deus, eu creio que o Senhor vai derramar bênçãos poderosas sobre a sua vida. Só você que crê que vai sair daqui impactado, você que crê que vai sair daqui com a sua vitória, já joga as mãos para cima e comece a glorificar o Rei da Glória. Aleluia. Analisando o contexto do versículo ao qual os irmãos escolheram para ser aqui o tema, onde fala que haveria coisa alguma impossível ao Senhor. Se nós voltarmos ao contexto aqui desse versículo, voltarmos no capítulo 12 de Gênesis, vamos ver ali a chamada de Deus ali com Abraão. Eu vejo Abraão aqui como se fosse o principal, o ator principal aqui da história. Começa ali a chamada de Abraão. Abraão era um homem que habitava ali na terra de Ur dos Caldeus. A terra de Ur dos Caldeus hoje em dia é conhecida como Iraque. Abraão era daquelas bandas, e diz a palavra de Deus que Abraão, ele era um homem próspero. Abraão, ele era um homem rico. Eu creio que se Abraão estivesse nos nossos dias de hoje, Abraão seria um homem que teria as melhores mansões, que teria os seus melhores carros, que teria o seu jato particular. Então ele era um homem muito próspero, ele era um homem muito abençoado, embora a família dele seja uma família idólatra. Se nós abrirmos a Bíblia lá no livro de Josué, capítulo 24, versículo de número 2, vai falar acerca ali do pai de Abraão. O pai de Abraão ali, o nome dele era Terá. Diz a palavra de Deus que ele era um homem idólatra. Segundo estudiosos aí, teólogos, Terá, ele era ali um fabricante de deuses. Ele era um fabricante, comerciante de estatuetas de deuses. Era um homem totalmente idólatra. Era uma família, era uma parentela totalmente afundada no meio da idolatria. Nós sabemos que lá no princípio da criação, quando houve ali a queda ali de Adão e Eva, Deus ele faz ali uma promessa de que nasceria um do ventre da mulher que pisaria a cabeça da serpente. E Deus ali procurando ali alguém ali para formar uma descendência. Deus ele enxerga Abraão lá no meio daquela parentela, lá no meio daquela parentela idólatra, lá no meio de onde adoravam a Satanás. Nós sabemos que Deus, ele não divide a sua glória com ninguém, porque só ele é digno de honra, só ele é digno de glória, só ele é digno de receber a tua adoração essa noite. Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. Então a família de Abraão ali, eu creio que entristecia no profundo ali a Deus, e Deus ele resolve chamar Abraão. Deus chega para Abraão e fala: Abraão, saia do meio da tua parentela. Começa ele a fazer ali várias promessas na vida de Abraão, que abençoaria aqueles que abençoariam ele, que amaldiçoaria aqueles que amaldiçoassem. E Abraão, ele obediente a Deus, ele pega e sai do meio da sua parentela. Eu creio que é muito difícil a pessoa largar a sua família, largar o conforto que ele tinha, largar as suas riquezas e sair aí pelo mundo para fazer a obra de Deus. Eu creio que aquela parentela dele, que era uma parentela que adorava Satanás, adorava deuses estranhos, falava: que é isso, Abraão? Você vai largar a tua família, vai largar teu conforto, teu dinheiro para ir servir a esse Deus aí que está te chamando? E ele vai e obedece a Deus. Eu vejo aqui na palavra de Deus que Abraão, ele não pondera ali com Deus, ele não questiona Deus. Deus não fala nenhum lugar para ele, fala: olha, sai e vá para uma terra que eu te mostrarei. E ele obediente sai. Se Deus ele te tem chamado para fazer alguma coisa, se Deus ele tem um chamado na tua vida, creia e vá. Não pondere com Deus, porque quando Deus ele manda, quando ele levanta alguém para fazer, ele capacita. E foi assim também na vida de Abraão. Começou Abraão na sua caminhada, começou ele na sua peregrinação. Ele pega alguns animais ali do rebanho que ele tinha, pega algumas coisas ali, alguns mantimentos, coloca a sua esposa Sara ali e começa ali a sua caminhada, começa ali a sua peregrinação. E no meio dessa caminhada Deus começa a fazer inúmeras promessas ali na vida de Abraão. Deus fala para Abraão que a descendência de Abraão seria como o pó da terra. Nós sabemos que o pó da terra ele não se pode contar, é impossível ali contar o pó da terra. E Deus começa a fazer esse tipo de promessa na vida de Abraão. Deus ele chega para Abraão mais tarde
vai falar ali para Abraão que a sua descendência seria como as estrelas do céu. Não tem como também contar as estrelas do céu. Deus começa a lhe fazer promessa na vida de Abraão. E eu creio que Abraão, sempre obediente a Deus ali, sempre na sua caminhada, e diz mais para frente, e mais promessas de Deus fazendo a Abraão. Mas Abraão, ele tinha um problema. Deus fez essa promessa na vida deles, que se analisarmos também esse versículo na chamada de Abraão, nesses capítulos, nós vamos ver que Deus, ele fala de Abraão, ele fala ali com Abraão, que da descendência dele sairia uma grande nação, que por 400 anos ia ser ali assolada por um povo, e nós sabemos que Israel mais para frente foi ali assolada ali para o Egito. Deus começa a fazer isso na vida de Abraão, e Abraão sempre firme na promessa. E mais para frente, nós vamos ver que a Bíblia começa a revelar que a esposa de Abraão, ela não poderia ter filho. Ele já estava com 75 anos aqui, e não poderia ter filho, ela era ali estéril. Eu creio que é difícil para uma pessoa entender, quando ela começa ali o chamado de Deus, ela vê que coisas impossíveis estão ali na frente dela. E foi assim com Abraão e com Sara. Mais para frente eles envelheceram, eles vieram ali a ficar mais velhos ainda, e Deus envia 3 anjos ali para mandar ali o recado a Abraão. No capítulo 18 nós vamos ver que Deus envia 3 anjos, e um desses 3 anjos ali, acreditam-se que era o anjo do Senhor. Quando a Bíblia fala que o anjo do Senhor apareceu, o anjo do Senhor falou, isso quer dizer que é uma teofania. Teofania quer dizer, teo quer dizer Deus, fania quer dizer visível. Era o próprio Deus visível ali, entregando ali a mensagem a Abraão. E Abraão entende que aqueles 3 homens eram anjos de Deus. Ele entende ali, se humilha perante eles, fala para eles não ir embora. Ele manda preparar um bolo, ele manda matar ali um novilho para oferecer ali de alimento para aqueles 3 varões. E eles comem ali, e eles chegam para Abraão e falam: olha, Abraão, daqui a pouco tempo para frente eu vou voltar a ti, e Deus vai te conceder um filho, você vai ser pai de um filho. E Sara, escutando aquilo, Sara estava escondida ali na tenda, ela olha para aquela promessa que aquele varão fez ali, e ela começa ali a entrar dúvida no coração dela, porque ela era estéril. E diz a palavra de Deus aqui que ela começa a rir. Eu vejo aqui no ar de deboche, ela começa a rir aqui da promessa que ele fez ali. Não pode ser comigo, eu sou estéril, meu senhor já é velho, nós estamos com a idade muito avançada, é impossível isso acontecer. E diz a palavra de Deus que aquele varão ali, ele repreende ela ali, ele repreende e faz essa pergunta, que se haveria coisa impossível ao Senhor. E se eu perguntar para a igreja se há coisa impossível ao Senhor, a igreja que é lavada e remida, comprada no sangue do Cordeiro, a igreja que prega lá para fora, pregando um Deus invisível, um Deus do impossível, a igreja responderia que não é impossível para ele. Eu fiquei sabendo aqui numa campanha que teve que coisas impossíveis aconteceram nesse lugar. Então nós sabemos que Deus é um Deus do impossível. Eu reforço também aqui e falo que Deus, ele é um Deus do impossível. Quantos acreditam que Deus é o Deus do impossível? Levante as suas mãos e glorifica Ele. E Ele é o Deus do impossível. E se fala que Ele é um Deus do impossível, Ele é um Deus que não tem limites. Ele é um Deus ilimitável. Se nós olharmos as criaturas de Deus, todas as criaturas de Deus, ela tem limite. Nós temos nossos próprios limites. Não posso atravessar para o outro lado ali por dentro da parede, não posso sair voando. Eu tenho uma limitação, você tem a sua limitação. Nós somos criaturas dele, somos seres limitados. Se nós olharmos se estudarmos sobre a vida dos anjos, os anjos são criaturas de Deus. Por mais que eles tenham poder otorgado por Deus, eles têm também a sua limitação. Satanás e seus demônios são criaturas também de Deus, porque sabemos que eles são anjos caídos. Eles têm também a sua limitação. Prova disso nós vamos ver no capítulo de Jó. Deus, ele não permite que o Satanás encostasse ali na vida de Jó. Então ele tem um limite, porque se ele não tivesse limite, ele acabava com a vida de Jó, ele acabava com a minha e com a sua vida. Mas ele é um ser também limitado. Mas quando se fala do nosso Deus, quando se fala no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, quando se fala no Deus da igreja de hoje, nós vamos ver que Deus é um ser ilimitável. Porque Deus, ele é o alfa, Deus, ele é o ômega, Deus, ele é o princípio e Deus, ele é o fim. Prova disso nós vamos ver na prova de que Deus é ilimitável, começando pela sua onisciência. Deus, ele é um ser onisciente. Quando se fala de onisciência, quer dizer que ele
é ciente de todas as coisas. Quer dizer que ele tem a sabedoria